Boa noite, a paz do Senhor, tudo bem com você? A perguntinha básica do nosso presente diário das sextas-feiras à noite. Já são 11 horas da noite, eu acredito, e nós já temos alguém conosco. A Keila Machado, um beijo no coração, seja bem-vinda. Tudo bem com vocês? Sabe que quando eu digo tudo bem com você, mesmo nos áudios que nós gravamos para os grupos do WhatsApp, quando a gente fala tudo bem é porque a gente quer saber realmente se está tudo bem com a outra pessoa. Existe um compromisso com essa pergunta que a gente faz, porque quando a gente pergunta para alguém, tá tudo bem com você? Quer dizer que eu estou disposta a ouvir se está tudo bem ou não, né? E glórias a Deus por mais uma sexta-feira, por mais um presente diário. Estamos felizes com Jesus também aqui no Rio Grande do Sul. Keila, seja bem-vindo, Escobar. Irmã Eliane, um beijo no coração. Ai, linda, me alegro em te ver aqui também. Glórias a Deus. E feliz com Deus por Ele nos dar o privilégio de estarmos aqui servindo a você que está aí para ouvir uma palavra de Deus, para meditar junto na palavra, né? Essa palavra poderosa que o Senhor nos deixa, e a gente vai compartilhar junto esse presente diário. E eu não vou me demorar, já vou começar com a meditação, já vou fazer a leitura da palavra. E quem vai entrando vai dando um oi. Boa noite, amiga Genesi, um beijo no coração. Miriam, Steph, um beijo, querida. Um beijo, seja bem-vinda. Vão deixando seus joinhas, coração, para alegrar esse vídeo, para alegrar essa live. E aí eu já vou fazendo a leitura e nós já vamos nos conectando com o Senhor, nos conectando com esse Espírito Santo amado. Ele é indispensável na nossa vida, indispensável no nosso andar, no nosso existir, né? Na nossa caminhada rumo à Nova Jerusalém amada. E hoje o nosso convidado especial é ninguém mais, ninguém menos que Jó, capítulo 1, o versículos 13 ao 22. Você que tem Bíblia, vamos ler a Bíblia, vamos ler a palavra. Parabéns para você, querido Escobar, Deus te abençoe com muita saúde, feliz aniversário. Que legal te ter aqui nesse dia tão marcante na sua vida. Mais um dia que o Senhor, né, te concede para celebrar. Celebre, se alegre, tá? Viva com alegria por ter tido um ano de vitória, de livramentos, né, de aprendizagem. Querido, você mora no nosso coração, tá bom? Deus te abençoe muito, te surpreenda, tá? E honre a tua fé, em nome de Jesus. Que legal. Gente linda, quem tem a Bíblia, Jó, capítulo 1, os versículos 13 ao 22. O título do nosso presente diário de hoje é Recebido. É uma palavra bem importante para nossas vidas. E nós vamos ler então essa passagem, tá bom?
no livro de Jó, a partir do versículo 13. Acompanha aí na sua Bíblia, vamos ler a palavra. Um beijo pro Arthur, com a maior alegria. Beijo, Arthur. Querido, que bom te ter aqui assistindo esse presente diário, Arthur. Que Deus te abençoe grandemente, tá bom? Você é muito especial. Vamos ler então a palavra? E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Que vem o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam juntos a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer esta mensagem. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se levantou em terra, e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus a falta alguma. Que passagem mais forte. Essa passagem, ela é capaz de confrontar eu e você em todos os aspectos da nossa vida. Paz, querida irmã Neuza, Deus te abençoe. Seja bem-vinda à live das nossas sextas-feiras. Gente, vai dando joinha, vai botando o coração, vai compartilhando, convidando mais pessoas para desfrutar do presente diário, tá bom? Essa passagem, ela retrata um momento terrível da vida de Jó. O momento em que ele perdeu tudo que o cercava. Ele perdeu o seu rebanho, ele perdeu o que ele tinha, as suas plantações, ele perdeu os 10 filhos. Ele perdeu tudo. Deus só não permitiu que ele perdesse a esposa, porque com certeza Deus tinha um propósito nisso também. Mas Deus não permitiu. Eu diria que não é uma questão de perder, né? Porque a esposa é uma só carne com Jó. Não tinha como o inimigo botar a mão, porque quando o inimigo questionou a Deus sobre a vida de Jó, dizendo que ele só era fiel a Deus pelas coisas que ele tinha, e Jó disse para Satanás: vá, toque, pode tocar, só não toque no seu coração, na sua alma. Então maridos e mulheres, esposos, cônjuges, que são uma só carne, segundo a palavra de Deus, por isso que o inimigo não podia tirar a esposa de Jó, porque uma só carne, né? Então esse teste era para os dois, na verdade, que eram um, segundo a palavra de Deus.
Mas esse é assunto para uma outra live. O versículo de destaque está em 1 Coríntios 4:7, que diz assim: quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Que questionamento interessante para as nossas vidas que está nesses versículos, não? De 1 Coríntios 4. Pois bem, nosso presente diário de hoje, ele está nos confrontando a respeito daquilo que pensamos ser nosso por mérito nosso. O tempo todo as pessoas olham ao redor comparando a beleza, a riqueza, o conhecimento, os poderes. Até parece que a vida é uma grande competição para mostrar quem é o melhor em alguma coisa. O problema não está na comparação ou em saber diferenciar uma coisa de outra. A grande questão é a estupidez de achar que se é melhor que o outro por destacar-se em algum aspecto. Ou seja, a humanidade acredita, infelizmente, nessa grande mentira de que os seus valores estão atrelados ao que ela tem ou o que ela sabe fazer. E isso é a maior mentira. O nosso valor perante Deus nunca vai estar atrelado ao que nós sabemos fazer e muito menos àquilo que temos ou adquirimos. Você consegue compreender isso? Você consegue pensar nisso? Bom, Jó disse sábias palavras nessa passagem, nesta leitura bíblica. Quando perdeu tudo, aonde a gente viu no versículo 21, nada do que temos ou somos vem de nós mesmos. Como então podemos ficar orgulhosos quando nos destacamos em algo, como se não fosse Deus que nos tivesse feito sobressair? Em qualquer aspecto, nada é mérito nosso. Alguns humanistas, filósofos humanistas, teólogos humanistas, psicólogos humanistas, seja quem for humanista, vai achar isso que eu estou dizendo a maior insanidade. Mas é assim que o mundo tem andado, colocando sempre o homem no centro de todas as coisas. E que é desumano não acreditar que nós temos mérito. Eu sou sempre julgada quando eu digo que tudo vem de Deus, quando eu glorifico a Deus por todas as coisas, quando eu digo que não é mérito meu, quando eu muitas das vezes passei por experiências de quase morte ou de enfermidade, fui muitas vezes internada e passei por situações assim de limite entre vida e morte, onde os médicos me desenganaram, e diziam que não tinha mais o que fazer, e o Senhor me deu vitória, me deu restauração, me deu graça. Muitas vezes, tá? Muitas vezes. Uma das vezes aconteceu agora, em fevereiro, quando a gente foi pra praia, e 8 dias eu passei na praia bem, com saúde, mas no fim do 9º dia eu peguei um vento muito forte, a minha imunidade é muito baixa e eu fiquei com uma infecção na garganta. E essa infecção, ela se tornou importante da noite por dia.
E eu não tive condições de voltar para o Rio Grande do Sul, onde é a nossa casa. Eu tive que ir para o hospital, e no hospital eles me internaram imediatamente, colocaram antibióticos e, na verdade, eu sou diagnosticada com hipertensão arterial pulmonar, que é uma doença grave, que não tem cura, que é pressão alta no pulmão, é a artéria pulmonar, que é muito fechada, e em virtude disso, o coração, ele é dilatado, então existe uma cardiopatia, enfim, só para vocês entenderem, eu sinto de contar isso hoje na live. Alguém precisa ouvir, enfim. E então eu sou proibida de usar soro. Só que quando alguém interna por qualquer forma de infecção, o primeiro procedimento é colocar soro para hidratar o paciente. Só que quando eu internei, nós avisamos os médicos e todos que estavam envolvidos ali que eu não poderia colocar soro, que eu não posso usar soro, porque a bomba, que é o coração do nosso organismo, no meu caso, não comporta líquido. E aí o que acontece quando o coração não consegue bombar esse líquido todo? O líquido vai para os pulmões. Então, em resumo, eles não acataram o que nós falamos, mas isso foi permissão de Deus. Deus permitiu que isso acontecesse. E aí eu estava morrendo, afogada pela água que estava dentro dos meus pulmões. Então eu tive que ser internada com urgência na UTI, quase inconsciente, usando aparelhos que me ajudassem a respirar. E aí os médicos ligaram para os meus médicos daqui, que conhecem o meu caso e que sabem quais são os procedimentos que eu posso ou não. E eles acataram com o tratamento como ele deveria ser. Tá dando uma travada, gente. Olha só quem entrou, meus cunhados, Nice e Edson, Deus abençoe. Então, gente, continuando. O que aconteceu? Eu fui desenganada, os médicos me viram morta, não tinha como eu sair daquela situação. Eles já tinham feito tudo que eles podiam fazer. Gente, tá travando isso aqui. Só um pouquinho. Vai melhorar, em nome de Jesus. E eles avisaram meu esposo que eu iria morrer, meu coração não estava mais aguentando. Eu estava 4 dias com o coração batendo a 140, tá? Por minuto. E aí eu fiquei 4 dias sem poder usar soro, sem tomar água, sem comer. Gente, pensa, o ser humano não aguenta isso. Só que aonde que eu quero chegar contando isso para vocês? Que Deus, ele permitiu que isso acontecesse, ele me permitiu passar por essa limitação, por essa fornalha, por esse vale da sombra da morte, por esse desespero. A minha família passou por um desespero muito grande e eu saí disso, mas não é mérito meu. Então, quando eu saí disso, que Deus permitiu que eu vivesse, porque não era a hora que o Senhor queria que eu me despedisse desse mundo, né? Eu conto para pessoas que isso aconteceu e que foi Deus que me tirou de lá, que botou a mão, que me curou, que me restaurou e usou pessoas que Ele queria usar para clamar pela minha vida, para orar por mim. E foi assim incrível, porque naquelas circunstâncias, gente, Deus mostrou a sua glória. A glória de Deus se manifestou naquele lugar, porque todos os enfermeiros, os médicos, os familiares de outros pacientes que também estavam lá desenganados, viram que eu fui a última que entrou e fui a primeira a sair da UTI. Eu fiquei 9 dias na UTI. Fiquei 4 dias desenganada, com uma máscara de oxigênio que pegava todo o meu rosto e mandava oxigênio com pressão a 18 litros, é o limite da máquina. E a glória de Deus se manifestou naquele lugar e a graça de Deus alcançou as outras pessoas. Entende por que Deus permite que a gente passe, às vezes,
pelo vale da sombra da morte, pela cova dos leões, pela fornalha, porque a graça de Deus, a glória de Deus vai se manifestar e a graça vai alcançar outras pessoas. Gente, olha só, tinha uma moça, tá? Mais nova do que eu, casada, com 2 filhos, que tinha ido pro litoral passar as férias, passou um dia no Beto Carreiro e ela tinha uma pedra no rim. E ela teve uma infecção importante, teve que internar também antes de mim. Ela precisou internar, ficou em coma, teve que ser entubada. E ela teve os 2 pés amputados por causa da infecção no rim. Olha que coisa séria isso, tá? Os 2 pés amputados e ela em coma. Ou seja, ela ia acordar e ver que não tinha mais os 2 pés. Quando eu fui restaurada por Deus e eu pude tirar a máscara do oxigênio, ela estava em coma. O marido dela e a família que estava acompanhando viram que eu recebia visita de pastores, pastoras, pessoas ali entrando na UTI para orar pela minha vida. E aquele movimento, e eles questionaram: vocês são daqui? Isso pro meu esposo. E ele disse: não, nós não somos daqui, estamos de férias. Oi, gente. O celular travou, desligou, acabou a bateria. Pra ver, né, que o inimigo não quer que a gente testemunhe. Mas a gente vai acabar de fazer essa live hoje. Tá bom? Que coisa, não, gente? O inimigo não quer que a gente termine de fazer essa live hoje, mas ele se levanta para cair, tá derrotado, em nome de Jesus. Então agora a gente vai continuar a live. Jesus é mais, é isso aí, Escobar. E eu vou continuar a falar o que eu estava falando antes, tá bom? Então, tinha na UTI do hospital essa moça que perdeu os 2 pés amputados por uma infecção no rim, e toda a família acompanhou a minha entrada, acompanhou o que Deus estava fazendo ali, através das orações da igreja, através de quem foi lá orar por mim. E, gente, o marido questionou meu esposo, dizendo assim: nossa, vocês têm tanta visita. Aqui a gente tentou falar com o padre, mas ninguém veio nos visitar, ninguém veio, né, fazer um acompanhamento, nos ajudar, enfim. E aí o meu esposo disse assim: não, mas nós vamos resolver isso. Esses mesmos amigos nossos, irmãos, gente, nós tivemos amigos, irmãos que nos amaram com o amor de Deus. A gente viu, assim, ó, o reino de Deus funcionando naquele lugar. Irmãos da Igreja Bola de Neve, eu quero falar aqui, amo vocês. Irmãos da Igreja Sara Nossa Terra, irmãos, amo vocês. Irmãos da Igreja Batista Casa do Pai, amo vocês. Irmãos da Assembleia, irmãos da Igreja da Família de Balneário Camboriú, irmãos de igrejas que eu nem sei o nome agora para dizer, estavam unidos em oração em prol da minha vida. Eu sou alguém? Nada, gente. Nada. Ovelhinha. Burrinha. Tá? Pó.
Mas o Senhor criou a circunstância, houve união das igrejas, orando por um propósito. E daí sabe o que aconteceu, gente? Almas foram ganhas naquele lugar, UTI, hospital da Unimed de Balneário Camboriú, em fevereiro. Aí, o que eu quero dizer com você? Aonde eu quero chegar com isso? Sobre isso que nós estamos falando. Recebido, tudo que você e eu temos recebido não é para honra nossa, não é para nos orgulharmos, mas é para glorificar o nome de Deus. É para glorificação do nome de Deus, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Nada é mérito. E aí, quando eu estava falando antes, que quando eu conto essa história para algumas pessoas que me conhecem, que conhecem a minha história, quadro clínico e tudo mais, e que viram fotos que foram postadas no Face desse período em que eu estive lá, hospitalizada, e ficaram assustadas e quando me veem agora, nada, eu não sou nada. Eu digo para elas, gente, não sou, não. Não tem nada de guerreira nisso. Eu só sou eu, filha de Deus. Ele é tudo. Ele me deu vida, ele me deu a graça, me deu o privilégio de continuar aqui para cumprir o propósito dele. Tudo que você faz ou tem que fazer, que seja para cumprir o propósito de Deus. E nós não podemos nos orgulhar disso. Não podemos. Porque nada é mérito nosso. Ah, não, mas sou eu que estudei. Eu estou nessa profissão porque eu que estudei, eu que me dediquei. E quem que colocou dentro de você o desejo de se dedicar e de estudar? Quem? A palavra diz que dele vem o querer e dele vem o efetuar. Vem de Deus. O querer também vem de Deus. Então, não podemos e não temos do que nos gloriarmos. E nem de reclamarmos quando não o temos mais, porque não é nosso. Então, o que Jó disse lá no versículo 21 é isso. No saí do ventre da minha mãe. Gente, ele tinha recém recebido a notícia de que todos os seus bens, as suas plantações, o gado, tudo que ele tinha de riqueza, os 10 filhos, que a Bíblia diz que é a herança do Senhor, ele perdeu os 10 de uma vez só. E depois que ele sabe de tudo isso, uma atrás da outra, não deu nem um espaço de tempo, tipo, um ano perdeu tudo isso, outro ano perdeu outra coisa, outro ano perdeu outra coisa. Não, foi um atrás do outro. Luciana, linda é você. Um beijo no seu coração. Gente linda. Kelly, um beijo no coração. Seja bem-vinda, Nayara. Sandra, um beijo no coração. Seja bem-vinda à nossa live. Queridos, que bom que vocês estão aí. Jó fez o que depois que ele soube de tudo isso, gente? Ele adorou a Deus. Jó adorou a Deus. Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o Senhor. Sempre, em todas as circunstâncias.
todas as circunstâncias. Ana, Paulinha, Deus te abençoe. Um beijo no coração, seja bem-vinda à nossa live. Nós não temos do que nos orgulharmos. Olha só, como então podemos ficar orgulhosos quando nos destacamos em algo? Como se não fosse Deus que nos tivesse dado. Não há nada que temos que não tenha sido recebido por Deus. E não temos como nos orgulhar de algo que não foi mérito nosso. O interessante também é lembrar que as nossas posses, além de não virem da nossa capacidade, apenas são emprestadas. A Bíblia diz que nós somos mordomos e devemos viver e agir como bons mordomos de Deus. Afinal de contas, tudo que a gente pode usufruir aqui na Terra, seja o que for, não é nosso por muito tempo. Nós estamos aqui para cuidar e desfrutar enquanto cuidamos. O dinheiro vai acabar. A sabedoria vai passar, o poder muda de mão, a vida que recebemos vai perdendo a sua força, e a juventude vai dar lugar à velhice, e tudo vai passar nessa vida. Paulo nos ensina no livro de Filipenses 2 que não devemos viver preocupados em receber elogios, praticando ações por vaidade e ambição egoísta. Deus nos capacita para que possamos viver melhor e não para nos considerarmos melhores que outros. Deus nos dá bens não apenas para o nosso prazer pessoal, mas para que possamos ajudar e servir outras pessoas. É aquela antiga história que todos nós já ouvimos falar. Se nós não servirmos aos outros com o que temos, não precisamos ter. Se nós não servirmos nessa terra, também não servimos para mais nada. Se não servimos para ajudar alguém, para servir alguém, para nada temos o que temos. Por isso Paulo disse: não cuide apenas dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Além disso, o grande problema de se autogloriar com as coisas que temos e somos é o esquecimento de dar glórias a quem realmente é de direito. Toda glória, toda honra, todo o elogio e reconhecimento devem ser dados a Deus. Porque dele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Gente, porque dele, por ele são todas as coisas. Nós não estamos vivendo nessa terra em vão, não estamos aqui por acaso, mas por um propósito, por um grande propósito. E quanto antes nós nos tocarmos disso, quanto antes nós reconhecermos isso, mais fácil será passar pelas adversidades e pelas dificuldades que muitas vezes somos acometidos. E realmente, gente, enquanto eu estava lá em Balneário Camboriú, internada, condenada à morte, gente, parecia assim, nossa, quando que isso vai acabar? E agora já fazem 5 meses que isso aconteceu, tá tão longe. Eu saí dessa experiência magra, fraca. Deixa eu arrumar aqui essa cadeira. Tá feia. Agora ela vai ficar bonitinha. Fraca, magra, com dores terríveis. Gente, foi passando e eu tô aqui hoje fazendo essa live com você, falando da glória de Deus,
sendo que eu não podia ficar sem aquela máscara, que eu ficava afogada, eu estava morrendo. Deus me deu vida de novo, porque eu estou no propósito dele. E o propósito dele inclui você que está aí me ouvindo. Porque hoje era para você estar aí ouvindo essa live, esse vídeo. Que glorioso! Deus vai te dar escapatória, Deus vai te dar vitória. Só que essa vitória não é porque você é merecedor da vitória, mas é porque você já teve a vitória, você já teve o privilégio de ser incluso no grande propósito de Deus. Se você não entende isso ainda, fale com Deus e diga: qual é o teu propósito para a minha vida, Senhor? Porque quando eu tento viver os meus propósitos, os meus desejos, aquilo que eu acho que é bom, aquilo que eu acredito ser o melhor, e com certeza se eu acho que é bom, Deus também acha, enquanto você viver nessa mediocridade da existência, porque acreditar que aquilo que você considera bom e viver mediante ao que você acredita que é bom, é viver na mediocridade da existência. Você vai viver o sobrenatural, você vai viver a... Me fugiu a palavra, mas é existir além, sabe? Além das circunstâncias. Sabe? É viver assim o melhor dessa terra. É viver o propósito de Deus para a sua vida. É viver aquilo que Deus quer para você. Acima da média. Essa é a palavra. Viver acima da média. Essa é a palavra. Se você quer viver acima da média, se você quer ter uma existência acima da média, sabe? Queira conhecer a vontade de Deus. A humanidade sempre precisa reconhecer que a humildade é o caminho certo. Enquanto